Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e viver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja bem-vinda ao podcast onde os planos começam. Pessoal, que alegria receber vocês em mais um episódio, nosso terceiro episódio. Vocês têm noção de como o nosso projeto está aí frutificando? Quero começar agradecendo ao feedback de todas vocês. Eu tenho ficado muito feliz em saber que essas palavras têm chegado a muitas mulheres e, de alguma maneira, podido contribuir com cada uma delas. Bom, e hoje eu quero falar com vocês, o nosso episódio hoje é sobre transições, as mudanças pessoais que transformam a vida e a carreira. E para isso, eu quero ler, não vou usar cantar, mas vou ler um trecho daquela que é uma das minhas músicas favoritas na vida. Ouso até dizer que é uma das trilhas sonoras da minha vida. Eu não sei vocês, mas eu tenho no Spotify uma playlist criada por mim mesma que tem quatro músicas e ela chama Luísa. E essa é uma das músicas. Ela se chama Brincar de Viver, da Maria Bethânia. Quem me chamou? Quem vai querer voltar para o ninho? Redescobrir o seu lugar para regressar e enfrentar, reencontrar o seu lugar. Vocês já pararam para pensar como tem momentos da vida que a gente sente que o chão muda? Você já viveu algo assim? Uma etapa termina, mas não tem uma placa indicando o caminho novo, com toda certeza absoluta. Isso acontece quando a gente sai da casa dos pais, a gente muda de cidade, a gente muda de papel, a gente muda de roupa, a gente casa, a gente descasa, a gente tem filhos, a gente entra em um novo silêncio dentro da gente, a gente assina contratos e rescisões, e a vida vai cada vez mais pedindo coragem. Ela vai empurrando a gente para frente, mesmo quando o coração está preso em algum lugar e em muitas lembranças. E a gente vai. A gente vai com medo, mas a gente vai. A gente vai sem saber, mas a gente vai. Porque viver, como Betânia brilhantemente canta, e eu muito malemaleio, é brincar de viver. Não no sentido leve, não no sentido da levianidade, mas no sentido de sermos livres, de experimentarmos, de nos permitirmos mudar, mudar de ideia, mudar quem somos, mudar de status civil, de recomeçar. E esse episódio é justamente para quem, assim como eu, está em constante movimento. Para quem está sempre trocando de pele, para quem está sempre deixando uma fase e entrando em outra, com os olhos abertos e o coração disposto. Porque você, minha parceira, não está sozinha nessa travessia. Se você sentiu que alguma coisa está mudando, esse chamado é para você, para que você abrace a mudança. Porque crescer é isso, um eterno movimento de chegar e partir. E aí eu poderia estar uma outra música aqui, mas não vou para novamente não destruir as músicas e também para continuar tentando não passar vergonha nesse movimento. Bom, e aí o que que eu quero trazer para vocês nesse sentido, né? Nessa conversa sobre transições e por que que ela é tão importante? Porque nós estamos o tempo inteiro mudando, né? Isso é um fato. Eu não estou aqui dizendo, acredito eu, novidade nenhuma para vocês. O que talvez a gente esteja se propondo aqui enquanto novidade é justamente mais uma vez buscar encararmos e enxergarmos essas mudanças com leveza, com tranquilidade, com naturalidade. Porque vejam bem, tudo que não está crescendo está morrendo. É um movimento natural da vida, e não é só da vida humana, é da vida, certo? O crescimento, o amadurecimento. Mas eu sei que isso nem sempre é fácil. Quando eu saí de casa, aos 16 anos, não foi fácil, e fui morar totalmente sozinha, não foi fácil. E aos 36 anos, quando eu fui morar com um garoto, também não foi fácil. E aí, nesse momento, eu me sinto um pouco naquele episódio de Friends, para quem aqui acompanha Friends vai se lembrar. A Mônica e a Rachel moram juntas já há muitos anos, há muitas temporadas, e a Mônica vai casar com o Chandler, e aí eles vão morar juntos.
E aí, depois de muitas brigas, quem fica no apartamento, quem sai, a Rachel não lidando muito bem com aquela situação, chega um momento em que, tá bom, então a Rachel vai se mudar, e a Mônica para, pensa, olha e começa a chorar, do tipo, eu vou viver com o menino. Eu passei por isso, né, nos últimos tempos. Então, inclusive, esse é o ensejo desse nosso episódio, uma grande reflexão que eu venho fazendo na minha vida sobre esse momento de mudança. Uma mudança muito feliz, uma mudança muito satisfatória, mas uma mudança, né? Uma mudança de papéis. Para alguém que morou sozinha há 20 anos, é complexo vir morar com alguém, mas a gente chega lá, mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso. O que eu quero trazer para vocês, então, é que é necessário que, em algum momento, a gente pare para entender melhor essas transições, que é justamente aquele momento em que você se olha no espelho e você se reconhece. Você está diferente do que você já foi, e você consegue perceber que essa diferença é um amadurecimento, e você passa a aceitar melhor as mudanças com mais naturalidade mesmo. Porque no fim, a vida, ela é feita dessas etapas. E essas etapas, elas não são isoladas, elas estão sempre extremamente conectadas. Voltando aqui ao ensejo, então, e abrindo aqui um pouco mais da minha vida nesse momento para vocês, eu posso dizer para vocês que eu tinha um grande sonho na minha vida, um grande sonho, talvez o maior sonho que eu já tenha tido na minha vida, que era justamente conhecer o amor da minha vida. Sim, gente, romântica, romântica, romântica. Já fiz muita terapia para entender que o amor da vida não é aquela idealização que a Disney nos ensinou, mas eu acredito ainda em algum nível, sabe? Por isso que ainda estamos na terapia. Mas enfim, voltando aqui. Então eu tinha esse grande sonho, e eu tinha um grande sonho de constituir e de construir a minha família. Eu realmente tinha esse chamado dentro de mim de ter a minha família, de ter o meu marido. É claro que também, apesar do romantismo canceriano, sempre foi muito pé no chão. Então, nunca quis uma família a qualquer custo e nunca quis um marido a qualquer custo. Parênteses aqui para parar a minha história e trazer uma reflexão para vocês. Lembrem-se sempre, nada que vocês constroem a qualquer custo na vida pessoal ou profissional vale a pena, tá? A qualquer custo é a maior fria que vocês podem enfrentar na trajetória de vocês. Se custa qualquer coisa, custa caro demais. Vocês têm que saber sempre muito bem qual vai ser a moeda de troca e o que que vocês vão abrir mão para alcançar aquilo que vocês desejam. Bom, voltando aqui então. Então, eu queria muito, mas não queria a qualquer custo. Sempre fui muito seletiva, mas estava ali sim, sempre buscando isso, e sempre sonhando com isso. Eis que conheci, senhor meu noivo, nos apaixonamos, como vocês que me acompanham há mais tempo já sabem disso, né? E em algum momento dentro da nossa trajetória, decidimos que iríamos nos casar, né? Fui pedido em casamento, como eu sempre sonhei, ele, um príncipe, um lorde. Bom, e aí, como movimento natural, resolvemos morar juntos, né? Movimento natural desse apaixonamento, resolvemos morar juntos antes do nosso casamento. Casamento que vai ser no final do ano, aqui dando spoiler para vocês, dividindo isso com vocês. Bom, eis que eu tinha esse sonho, um grande sonho. Quando a gente veio morar junto, foi maravilhoso em muitos sentidos, em muitos níveis. E eu posso dizer que hoje eu tenho a minha família. Dizem muitas mulheres com as quais eu converso que depois do casamento fica melhor ainda. Quando as coisas estão bem, elas ficam melhores ainda. Mas pode dizer que já está muito bom. Bom, mas foi difícil essa transição. Para mim, foi justamente esse movimento de redescobrir o meu lugar, como diz Betânia, né? Ela fala redescobrir o seu lugar, e eu tive que redescobrir o meu lugar. Eu tive que recriar a Luísa. A gente sempre fala isso, né? Eu falo muito sobre isso na mentoria. A gente precisa ter um plano de vida. E dentro do nosso plano de vida, a gente sabe quais são os papéis que a gente quer ter e como a gente quer vivenciar cada um desses papéis. Mas quando a gente está de fato executando esses papéis na prática, quando eles começam a rodar, e aí talvez dois dos grandes papéis
nos quais isso acontece sejam os papéis do casamento, então quando você se torna esposa, e o da maternidade, né, quando você se torna mãe, porque são papéis que não estavam ali, né? Você queria eles, você projetava eles, mas quando eles chegam, eles realmente causam uma transformação na sua vida, que, claro, repercute na sua agenda e em todos os outros projetos profissionais que você também venha a ter. Então, eu queria muito trazer essa questão dessas transições através desse meu exemplo hoje. Por quê? Porque eu tenho certeza que você também tem papéis que foram mudando na sua vida. Espero que mais papéis que foram muito desejados e menos papéis que por alguma coisa ruim aconteceram, tá? Aqui eu falo, por exemplo, quando você passa por um processo de luto, alguém fica gravemente doente e ali algumas coisas acontecem. Então, estou falando de questões boas, mas todos nós temos as questões difíceis também, obviamente. Mas quando essa transição acontece, quando acontecem mudanças nas nossas vidas pessoais, naturalmente isso transforma a nossa vida como um todo e a nossa carreira. E a gente precisa ter consciência desse momento. Porque se você não tiver consciência desse momento, se redescobrir é muito mais difícil, porque é como se você estivesse se descobrindo e não se redescobrindo. E é claro que isso acaba sendo muito, muito, muito mais complicado. E aí, que tarefa, que orientação que eu poderia trazer para vocês nesse podcast, pensando aí em algo que possa auxiliá-las nessas transformações e até mesmo no planejamento, né? Já que o planejamento começa aonde? No autoconhecimento. Tenham um plano de vida. O plano de vida dentro da mentoria, vou trazer aqui um spoilerzinho para vocês, ele é feito da seguinte maneira: a gente entende qual é o cenário de vida que a gente quer construir. E aí esse cenário de vida, ele vai ser pautado tanto por papéis que a gente quer desempenhar, quanto por quem nós queremos ser, e até mesmo pelo tipo de vida que a gente quer viver, onde entram realmente questões de cunho material, né? Então, o tipo de casa que eu moro, o tipo de carro que eu dirijo, se eu tenho filhos, as escolas que eles frequentam, as viagens que eu faço. Então, é importante que você tenha um plano de vida, essa fotografia de onde você quer chegar, de quem você quer ser. É uma fotografia fácil? Claro que não. Essa semana mesmo eu estava atendendo uma mentorada e ela estava falando sobre isso, né? Lu, eu assisti às aulas teóricas sobre o plano de vida, eu peguei as ferramentas, né? Que lá tem todas as ferramentas para preencher, mas eu ainda tive dúvidas sobre isso. E por que que essas dúvidas vêm? Porque normalmente a gente chama aquilo que a gente já falou em outras ocasiões. Vem as crenças limitantes, vem os medos, vem sempre aquela ideia do que eu deveria querer e não a ideia do que eu quero de fato. Mas é importante que vocês façam esse plano de vida e identifiquem quais são os papéis que para vocês são importantes, porque assim vocês vão poder, de fato, dedicar energia para cada um deles. E claro que pensando no âmbito profissional, vocês não podem só ter o plano de vida, vocês vão fazer o plano de carreira. O que que é um plano de carreira? Vamos começar entendendo o que que é uma carreira. Uma carreira é a sua estrada, é a sua jornada profissional. Inclusive, carreira do latim vem do carraria, né? Que era uma estrada. Uma estrada que liga um ponto ao outro. Então, a sua carreira, ela liga um ponto ao outro. Quais são as duas extremidades da nossa carreira? O início da nossa carreira, quando você entra no mercado, e a sua aposentadoria. Dentro dessa trajetória, você vai ter diferentes papéis profissionais, diferentes projetos profissionais, diferentes negócios. Esses projetos profissionais, eles podem ser simultâneos ou eles podem acontecer ao longo dessa trajetória. O certo, o errado, não há. Existe aquilo que faz mais sentido para você, né? Eu, por exemplo, hoje tenho três grandes projetos profissionais rodando dentro da minha carreira, né? Que se eu fosse chamar pelos papéis, seria justamente o papel da advogada barra mediadora, seria o papel da mentora e seria o papel da professora. Então, eu tenho esses três macro projetos, papéis que, se, obviamente, oportunizam através de projetos profissionais. Inclusive, aqui, ó, vão sacando isso. Quantos insights sobre planejamento de carreira vocês estão tendo aqui? Eu tenho os projetos e dos projetos eu tenho os papéis, que são as funções desempenhadas dentro desses projetos. E por que que é importante você ter um plano de carreira atrelado ao seu plano de vida?
Justamente porque a partir disso você passa a ter uma visão global e geral e sistêmica do que será feito e quando será feito. Aqui, por exemplo, o que eu normalmente oriento que seja feito? Nós temos um quadro e você consegue comparar. Então, em tal ano, o que vai estar acontecendo na sua vida profissional, em tal ano, o que vai estar acontecendo na sua vida pessoal. Porque muitas vezes a gente tem medo de dar determinados passos por não aguentar. E realmente, a depender do que você quiser, vamos supor que em 2025 você quer. 2025 já estamos aqui, né, em abril, em maio, me perdoem, quando esse podcast está sendo gravado. Então vamos por 2026. Vamos supor que em 2026 você quer ter seu filho, então você quer dar à luz em algum período em 2026. E você quer também abrir uma filial do seu escritório em outro estado. Quando você coloca os dois na mesma planilha, que é o que a gente faz aqui durante a mentoria, muitas vezes começa a acontecer. Será que é viável? Então, e se eu abrir o escritório esse ano e deixar a maternidade para o ano que vem? Ou então, se eu abrir o escritório em 2026 e deixar a maternidade para 2027? Como que eu vou brincar, por assim dizer, para encaixar todos os meus projetos? É essa comparação do plano de vida e do plano de carreira que você tem quando você tem essa visão sistêmica e esse planejamento geral, como eu sempre falo para vocês. Planejamento, gente, não é planilhinha, não, só. Planejamento é esse pensamento estratégico e essa negociação contínua entre os seus objetivos, os recursos que você tem e o que você dá conta de fazer naquele período. Por aqui não foi diferente. Nesse movimento do casamento, eu adaptei muitos dos meus projetos profissionais, focando realmente no que iria acontecer em 2025 e no que vai ficar para 2026. Por quê? Porque eu quero viver essa experiência na sua total plenitude. E quem aqui já organizou um casamento, quem aqui já foi noivinha, sabe como que é isso. Principalmente quando isso para você é uma grande vontade, é um grande sonho, exige muita dedicação. E uma dedicação não é nem só de tempo, mas e de dinheiro, obviamente. Gente, vai lá pesquisar o preço da forminha, parênteses, tá? Vou fazer um parênteses. Dia que o senhor meu noivo descobriu o preço das forminhas, dos docinhos, ele caiu para trás. Ele achou que eu estava brincando quando eu falei que tinha forminha de mais de R$ 10. E aí ele foi pesquisar, eu nunca vi um homem tão triste, gente, tão chocado com a realidade. Mas, voltando aqui, o que eu tenho a dizer para vocês é justamente que quando você cruza o plano de vida com o plano de carreira, você precisa, então, negociar. E é justamente isso, por exemplo, que eu estou fazendo. Mas quando você faz isso, porque você vamos chamar a Betânia de novo. Quando você tem o seu lugar, quando você quer realmente voltar para o seu ninho, e não o ninho no sentido de zona de conforto ou do que já foi, mas no sentido de se sentir inteira onde você está, essas negociações e essas adequações, elas se tornam tão naturais e elas se tornam, inclusive, muito prazerosas. Eu posso dizer que o meu planejamento para 2025/2026 é um planejamento que me enche de orgulho, me enche de felicidade, me garante resultados palpáveis, me garante crescimento em todos os meus projetos, mas com foco e entendendo o quanto vai ser esse crescimento, qual a direção dele. E isso já significa muita coisa. E é isso, então, que a gente queria trabalhar hoje com vocês, justamente essas mudanças que transformam a nossa vida. E que, quando sonhadas, quando planejadas, quando bem administradas, quando bem reconhecidas as emoções que essas mudanças geram, elas são mudanças para muito melhor. Eu não sei exatamente a fase que você está, mas eu posso dizer que você não está sozinha nessa dança das cadeiras, nessa dança que gera tanta mudança. Se a sua mudança, se a sua vida, me perdoem, está mudando de fase, parabéns, porque esse é o caminho natural. É sinal de que você está viva e que ainda tem muito pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que ele toque a todas vocês, que ele, de alguma maneira, acalente o coração de quem está em processo de mudança. E espero verdadeiramente também que ele toque cada uma de vocês no que tange a estratégia
de planejamento de vida, de carreira e de negócios. Porque a vida vai acontecer, as coisas vão mudar. Agora, se elas vão mudar para melhor ou para pior, isso vai depender de você, da sua consciência, da sua visão, da sua maturidade, do seu planejamento. E eu desejo que todas vocês, meu público é majoritariamente feminino, então que todas vocês mulheres que passam por essas mudanças que a gente sabe que são arrebatadoras para nós e para os nossos corações, seja o casamento, seja a maternidade, seja também um processo de separação, que a gente sabe que ninguém casa para isso, mas posso ter ouvintes que estão passando por isso, independente da mudança que hoje toca a sua vida pessoal e que vai invariavelmente impactar a sua vida profissional, que você encare essa mudança de frente, que você volte para o seu ninho, que você redescubra o seu lugar, que você siga enfrentando os desafios e brincando sempre de viver. Porque, como eu costumo dizer, a vida já tem muitos desafios para a gente não se divertir com as transformações e com as mudanças. Muito obrigada a todas vocês que estão sempre comigo. E hoje, particularmente, falando sobre tudo isso, vou dar um muito obrigada especial ao senhor meu noivo, Marcos, meu amor, por toda a nossa trajetória, por toda a nossa caminhada, por ser o maior incentivador desse podcast, normalmente o primeiro que escuta e que está sempre aí me apoiando. Pessoal, meu amor, muito obrigada. Nós nos vemos no episódio da próxima semana. Até lá!